Fala, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webcast do SecurityCast, hoje o de número 74, e vamos falar sobre como criar times de segurança, como estruturar os seus times de segurança. Então, primeiro agradecer a galera aí que está ao vivo com a gente, muito obrigado por estar participando com a gente aí em mais esse webcast, e quem estiver ouvindo depois aí também, sejam muito bem-vindos. Mas antes de começar qualquer coisa, vou pedir para o pessoal se apresentar, aí começando pelo nosso amigo Gilberto Sudré. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo agora ao vivo e depois também na gravação. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor, pesquisador da área de computação forense e da área de segurança da informação. Sou perito na área de computação forense também. Estou aqui para bater um papo aí sobre a parte de hoje, né? Vamos falar sobre como estruturar uma equipe de segurança da informação. Passar a palavra para o meu amigo Gustavo. Gustavo, para se apresentar também aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está aqui nos ouvindo ao vivo, nos vendo no YouTube. E também aqueles que vão escutar a gente via podcast depois, eu também assisti o vídeo. Muito obrigado pela presença aqui, pela audiência. E hoje a gente traz um tema cada vez mais recorrente, porque a gente está vendo que com a chegada das leis de proteção da privacidade de dados pessoais, a questão também dos tratados internacionais, do combate à corrupção, ou seja, a lei anticorrupção, e outras questões também que envolvem o crescimento do time de cibersegurança, como organizar, então, essa equipe dentro da sua empresa. Óbvio que a gente tem que trabalhar temas que envolvem microempresas, empresas de pequeno porte, grandes empresas, startups. Como é que a gente pode conciliar o método organizacional com a questão da metodologia ágil na hora de você criar e organizar a sua empresa internamente? Então, eu devolvo a palavra aí para o Alcion. Boa noite a todo mundo e vamos começar. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação, valeu aí. Bom, meu nome é Alcion Júnior, né? Alguns já me conhecem aí, mas vamos falar um pouquinho hoje. Para começar o nosso quadro, a gente sempre vem com algumas notícias, né? Eu já vou meio que soltando uma aqui para a gente. Essa notícia que eu achei interessante para caramba, tá na questão da Apple. Sem discussão qual que é o melhor celular, mas a Apple sempre teve muito a propaganda em cima, focada da privacidade, em cima de privacidade. E teve, parece que um leak aí de uma funcionalidade que eles estão trazendo, que é exatamente de não ter mais CAPTCHA a partir do iOS 16. Não sei se todos viram, se já viram alguma coisa sair no Reddit, né, esse final de semana. E qual que é o lance, né? Você ativa uma funcionalidade que é para fazer um bypass no CAPTCHA, mas na verdade não é simplesmente, ele não vai chegar lá como todo mundo conhece com aqueles serviços, né, pagos que o pessoal vai lá e fica fazendo bypass em CAPTCHA simplesmente, né? Ele faz uma verificação no teu Apple ID, né? Ou seja, você libera o seu Apple ID, que ele é um serviço que vai estar integrado no teu iOS, e ele faz a verificação naquele site, aquele site tem que estar correspondendo, né, à tecnologia que está ali. Ele vai identificar como um usuário comum, ou seja, que não seja um robô, e vai liberar você daqueles chatinhos CAPTCHAs, né, que tem de montar figurinha, clicar em bichinho, semáforo, bicicleta, formação, né, triângulo, losango, tem umas coisas malucas, né? Aqueles números e letras que eu nunca consigo identificar, porque você erra a primeira vez, você começa a achar que tem que ser maiúsculo e minúsculo, né? Aí você vai de novo, não era maiúsculo e minúsculo, eu tinha escrito errado. E aí você fica naquela maluquice, ou quando também dá pau no CAPTCHA, às vezes o serviço do Google, é raro, mas acontece muito, né? Fica fora do ar, e aí você fica com o site ali meio zoado. Então, dessa forma aqui, nesse bypass do CAPTCHA, você vai permitir que seu iCloud, de forma privada, isso aqui é importante que eles deixam bem claro, né? Não vai falar, não é o iCloud do Alcion, não é o iCloud do Martinelli, vai falar que é um iCloud verificado pela Apple, ele tem, né? Ou seja, é um usuário que é real e que pode passar ali. É lógico que com o tempo, acho que a galera ali, né, ainda mais a gente sabe que as tecnologias da China vêm muito forte, é bem capaz daquela galera ali conseguir de alguma forma criar uma forma de bypass aí, tem que entender um pouco mais como será essa tecnologia. Mas a princípio é uma boa ideia, a Apple sempre facilitando de uma forma que deixe mais privado ainda, né? Que deixe com privacidade a sua conexão e facilitando a vida do usuário, isso eu acho muito bacana. Mas enfim, uma notícia aí que já vai estar nos iPhones de muita gente aí no iOS 16, que deve ser lançado ali em setembro, né? Se eu não me engano é setembro, eles lançam sempre junto com os novos iPhones. Mas é isso aí, Sudré, quer puxar a tua notícia aí? Alcion, rapidinho, só falando dessa parte que você falou,
é porque, assim, a diferença, né? A Apple é hoje a empresa mais valiosa do mundo, né? Isso já, assim, há pouco tempo isso já foi afirmado e atualmente é afirmado. E como empresas que não se calcaram em cima de dados pessoais, como elas estão cada vez mais ganhando valor, porque as leis de privacidade, principalmente na Europa, estão ameaçando a existência da Meta, né, que é o Facebook, do Google. Então, os caras estão preocupadíssimos porque o business dos caras, o core business é privacidade, é trabalhar a privacidade e vender esse dado. Então, vale a pena olhar por esse lado. Na Apple, trabalhando a privacidade, ninguém está defendendo a Apple aqui, falando que, nossa, ela é santa, mas apenas falando que a questão de diferença de negócios com a guinada que o mercado está dando. Mas desculpa aí, pode ir, Gilberto, falar, só para complementar. É verdade. Na verdade, hoje, é, invadir ou usar dados pessoais é atividade de risco, né, hoje em dia. Então, está todo mundo de olho nessa situação. Mas a notícia que me chamou a atenção na semana, que eu queria trazer aqui, foi uma pesquisa da Sophos, né, que trouxe uma informação bem interessante, né? A gente fala que os ataques de ransomware, os atacantes, na verdade, evoluíram esses ataques simplesmente não só criptografando, mas eles, na verdade, invadem as redes antecipadamente, ficam nas redes durante um período de tempo, coletando, desfiltrando dados, e depois, né, na parte final do ataque, exatamente eles criptografam os dados. Com isso, ele tem aquele ataque de dupla extorsão, a extorsão dos dados que estão criptografados. Se a empresa não quer pagar o resgate para aqueles dados que foram criptografados, aí os atacantes eles passam para o segundo nível, né, de extorsão, que é ameaçar a empresa de divulgar os dados que eles filtraram, né, mediante um pagamento, eles evitam de fazer essa filtração de dados, nesse caso. Pois a pesquisa da Sophos trouxe uma informação que eu achei bastante interessante. A média, né, ou seja, esse tempo que os atacantes ficam dentro da rede da empresa ou das empresas de forma silenciosa, né, analisando os dados, tráfego e filtrando dados, aumentou a média de 11 para 15 dias, ou seja, na verdade, isso significa que os atacantes estão ficando mais tempo, né, de forma silenciosa dentro das redes, exfiltrando dados, ou pelo menos conhecendo como é que é a estrutura da empresa, acessando e-mails, mensagens, arquivos, né? Então, isso causa, na verdade, na minha análise, um risco ainda maior para as empresas, né? Porque o ataque, na verdade, é mais grave. A empresa tem uma vulnerabilidade, ou tem uma situação em que ela fica exposta por mais tempo ainda pelos atacantes. Então, é uma informação interessante. Eu achei interessante essa informação da Sophos, na estatística agora que saiu em 2022. Bem interessante para isso. Bom, passar a palavra para o Alcion para a gente continuar aqui no nosso bate-papo. Deixa eu falar a minha notícia também. Desculpa, Gustavo. Achei que você já Não, falado já. tranquilo. Só para comentar uma questão que aconteceu recentemente também, né? Na verdade, assim, semana passada, que foi a edição, né, a publicação da medida provisória 1124, de 13 de junho de 2022, que altera a LGPD e transforma, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais em autarquia, né, de natureza especial, ok? E, obviamente, né, cria toda a estrutura dela. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a ANPD ela deixa de ser, né, um órgão dentro do Poder Executivo, como ela estava estruturada inicialmente, para então ganhar autonomia e independência de atuação, como é a Anvisa, como é a ANS, enfim, e outras autarquias que a gente tem. Tá? Então, é uma notícia positiva, porque nós temos a publicação da LGPD em 2018, nós estamos em 2022, então são 4 anos depois da criação da NPD que ela venha a ser transformada em autarquia especial. Então, a gente entende que ela já vinha desempenhando o papel dela, obviamente, mas agora ela vai ter mais liberdade, mais independência em atuar da forma de fiscalizatória, preventiva e outras questões. Então, é só um ponto para a gente comentar, mas é óbvio que a gente vai trabalhar depois também mais à frente melhor nesse tema. Então, vamos lá, Alcion. Gustavo, só uma pergunta. Só uma pergunta Pode sobre falar. essa notícia aí. Será que agora vai? Eu acredito que agora vá. Acredito que agora vá, porque ela vai realmente, assim, até algumas questões de recursos mudaram também com a medida provisória. Acredito que agora comecem efetivamente as fiscalizações, embora
existam alguns pontos da lei que ela tem que regulamentar também, mas muita coisa ela já fez e não tem muito argumento para não ter implementado ou para pelo menos não estar implementando a LGPD. Legal. Só que aí aquele critério daquele viés que a gente entende que aconteceu na Europa e vai acontecer, talvez aconteça no Brasil. As multas inicialmente serão em caráter pedagógico, ou seja, serão multas mais leves, com valores menores realmente, embora a gente tenha a questão da metodologia para atribuir o valor, e aí a gente vai ver então que uma questão orientativa de que as empresas têm que se adequar. Tá? Mas isso não é garantido, isso aconteceu na Europa, mas com base na GDPR, mas não quer dizer que o Brasil vai efetivamente seguir, embora, se vocês pesquisarem, já teve uma crítica. O brasileiro, ele adora obedecer lei, então ele já está falando que a NPD vai ser fábrica de multa, já começou. Né? É igual lei de trânsito, né? Ah, o Estado é fábrica de multa. Cara, se você não avançar o sinal, não passar o radar correndo, não tem multa. Né? Então, assim, fábrica de multa, né? Então, o brasileiro ele é um povo que não gosta muito de obedecer norma, né? Então, assim, já começaram a NPD vai ser fábrica de multa. Eu acredito que não, até porque em alguns pronunciamentos eles já falaram que o caráter primordial dele será orientativo sempre. Mas aí também é aquela coisa, orientar e não seguir não dá muito certo também, né? Verdade. Realmente, você olha as leis, as multas que foram aplicadas na GDPR, pelo menos até agora, são multas de valores bem baixos, né, em relação ao potencial que poderia ser as multas, né? A não Isso. ser Tirando um Facebook, outro caso, né? tirando Tirando isso que eu um falar, outro, tirando Facebook e Google, que tomaram as pancadas relativamente pesadas, né? A maioria foram multas bem pequenas mesmo. Mas vamos lá, Xion. Mas eu Vamos acho pro que tema. é bem por esse lado, saca? Assim, de multas e puxando um pouquinho dessa discussão, que eu acho que é interessante a gente falar um pouco dele. Não, lógico, né? O brasileiro tem essa virtude aí, né? De querer sempre, né, fazer um bypass e uma multa aí. Eu acho que não é à toa que a gente exporta os melhores hackers do mundo, mas puxando um pouco desse ponto aí, eu acho que sim, a gente está seguindo um pouco que a GDPR tá sendo lá para a Europa, né? Se vocês forem ver, eles tiveram, né? Lógico, talvez não a questão de autarquia especial nem nada, que eles já nasceram com empoderamento, acho que necessário. Até porque as estruturas são diferentes, dá para falar muito sobre isso, né? Acho que a gente não consegue Sim. equiparar muito. Mas pensando um pouco de como aconteceu é isso, né? Eles começaram primeiro sendo consultivos, entraram de forma mais branda, começaram a multar, né? E deram uma pancada num outro maior, que é normal, acho que sim, né? Até uma brincadeira que o Lamelas faz, eu vou deixar enquanto ele não entra aí, né? Tipo, violência gera violência, mas violência gera compreensão. Então, nesse ponto aí, você vai trazendo mais multa, então o pessoal vai começando a ser mais compreensivo ali nesse ponto. E trazendo esse ponto, acho que sim, que vai acontecer isso, saca? Acho que cada momento que for subir na régua, assim, vai assim como está sendo a lei, né, de alcoolismo no trânsito, o cara vai beber, né, então vai aumentar a multa, vai perder a carteira por mais tempo, e aí quanto mais você aumenta, lógico, né, vai vir uma fábrica, né, lógico, se você para numa blitz hoje, se você tiver sem documento do carro, um carro alterado, etc. Não interessa, ele quer saber se você está alcoolizado, porque a multa é maior e o processo é rápido, né? Ele pega para seu carro, Sim. alguém leva ou prende. Então, eu acho que é um pouco disso também, mas acho que vale a pena, né? Porque no final das contas, o que interessa é realmente a privacidade do usuário, né? Que é o ponto final. Sim, é o que os sociólogos falam, né? Levam-se 3 gerações para uma norma se inculcar como valor na sociedade. Né? Então, assim, nossos filhos talvez nem vão precisar de lei falando que é proibido beber e dirigir. Se beber, eles não vão nem dirigir. Então, é mais ou menos esse o ponto. Então, a questão da privacidade, pelo menos, ela está sendo inculcada agora via norma. As próximas gerações vão já. E outra coisa, vale falar da Web 3.0, que é uma web que vai nascer na privacidade, né? Ela vai tentar ao máximo garantir a privacidade. Então, as novas gerações já vão estar num ambiente completamente que preza melhor a privacidade, tá? A gente pode falar isso depois também, mas vamos lá para o nosso tema. É isso aí. Bora que a Bora. gente pode puxar mais uns 30 webcasts depois sobre isso. Legal. Exatamente, é. Boa. Bom, então falando um pouquinho de criação de times, eu acho que eu vou puxando aqui o tema inicialmente, depois vou abrindo aqui para a gente fazendo algumas discussões. A segurança da informação, ela teve uma evolução muito grande. Eu acho que eu até falei isso no Latino Talks aí, a gente estava presente lá, mas ela teve uma evolução muito grande nos últimos 5, 6 anos, tá? E não estou falando só como investimento, não, estou falando também como uma forma de se organizar
para combater e efetivamente proteger a empresa. O que é interessante nesse ponto é porque eu vejo que é um paralelo muito parecido com o que aconteceu na área de TI anos atrás. Tá? Eu vou lembrar ali, no início da década do ano 2000, por exemplo, né, perto de 2000, onde você chegava na área de TI, você tinha já uma certa divisão, era a galera de redes e desenvolvimento e suporte, e acabou. E TI se baseava só nisso. Então, o cara de redes ali, ele trabalhava com redes, trabalhava com a parte de sysadmin, o cara também era sysadmin, então implantava as máquinas já virtuais ali no iniciozinho, né, bem no início da virtualização, né, eu falo já de produção mesmo, não de virtualização efetiva, mas, enfim, começava a trabalhar um pouco com isso, né, o desenvolvedor ele fazia tudo, né, era front-end, back-end, e com o tempo isso tudo começou a se dividir, né? Então você começou a ter especialistas front-end, você começou a ter especialistas back-end, tinha galera que tratava só de banco de dados, tem a galera que só trata de banco de dados, e começou a se dividir esse grande ponto, né? Até que depois meio que se juntou e o pessoal começou a falar de full stack, mas não vou entrar nessa discussão também. A área de TI foi a mesma coisa, né? Tinha galera de redes ali, aí começou a se falar de SRE, e aí começou a se falar de outros assuntos, né? Divididos ali na área da área de TI, e por aí vai. E hoje a segurança ela está chegando, acho que nesse status que a gente estava de 6, 7 anos atrás. Quando você falava de segurança 7 anos atrás, você falava de segurança em geral. Era o cara que cuidava a pessoa que cuidava de todos os equipamentos, era a pessoa que cuidava efetivamente ali de WAF, de firewall, né, enfim, CIEM, e você tinha aquele cara que cuidava de tudo. E com o tempo começou a se trazer algumas divisões, porque veio o pessoal de ethical hacking, que era para testar realmente se aquela aplicação, se aquele sistema, ou se sua rede ali era segura ou não. Depois de um tempo começou a aparecer pessoas especialistas na parte de inteligência. A inteligência começou a ficar muito forte nos últimos anos. Começou a ter gente especialista em segurança e desenvolvimento. E aí cada empresa começou a se dividir de uma forma, e não que esteja incorreto. É importante falar isso, né? Vamos falar aqui de alguns modelos e frameworks. Não significa que eles estão incorretos, porque a gente vai falar de outros, mas talvez o que se encaixe melhor em cada situação. E também vai depender muito do tamanho de cada empresa. Mas trazendo esse background todo do que aconteceu aí, né, ou seja, dessa especialização, e hoje nós temos profissionais especialistas, você vai ver ali na contratação, nós temos pessoas que são de DevSecOps, né, de AppSec, nós temos pessoas que são de Pentest, né, ou Red Team, né, Pentest é só uma das funções, mas de Red Team, e por aí vai. Eu gosto muito de um modelo, né, que até eu escrevi um artigo e que já eu vou publicar ali no YouTube, aí que eu não tinha colocado na descrição, né, do nosso podcast também, que é falando um pouco desses times coloridos, né? Muito tempo atrás, a gente começou a ouvir falar ali de Blue Team e Red Team, tá? E o que aconteceu? É importante trazer um pouco da história. Eu gosto sempre de trazer um pouco da história para entender. O pessoal fala, por que times coloridos, né? A gente tem alguns artigos que falam muito bem dessa parte de unificação de cores, etc. Mas não se nasceu à toa, tá? Isso aí vem uma coisa que veio do meio militar. É importante a gente trazer, né? Como é que acontecia? Nos Estados Unidos tinham os jogos de guerra, né? E eles faziam essas técnicas de combate, ataque e de defesa para ver como é que estavam seus exércitos ali na tentativa de uma possível invasão. E então, lembre-se que isso aí faz o que eu estou falando faz um tempo, né? Foi no final ali da década de 70, talvez até um pouco antes. Eu não vou lembrar a data aqui agora, mas depois eu pesquiso com mais calma. E eles faziam dois times, o time que atacava e o time que defendia. O time que defendia era azul, dado que era os Estados Unidos que a gente estava falando. E o time que atacava era o vermelho, fazendo a menção à União Soviética na época, né? A gente está falando de Guerra Fria, então por isso é tão tempo atrás. Então o jargão começou a nascer ali. E aí trouxeram essa mesma ideia para dentro da área de segurança. Então foi o grande início de um dos frameworks, como eu falei, que é o framework de times coloridos, que nasceu dessa forma ali, com Blue Team e Red Team. Bom, falando um pouco disso, né? O Red Team, obviamente, é o time que ataca, ou seja, que ele busca vulnerabilidades, que ele busca realizar pentests, ele faz uma série de atividades para achar e buscar formas de burlar os sistemas de defesa que aquela empresa tem. E nós temos o Blue Team, que é a galera que implementa os sistemas de defesa e melhora o sistema de defesa fazendo novas aplicações de regras, etc., e melhorando a forma, talvez, até de
de ajustar e tunar o que tem, né, dentro da empresa para que evite que esse time consiga atacar e, obviamente, simulando, né, o que seria o hacker e o hacker ético, né, enfim, os nomes que vocês queiram dar, né, tipo cybercriminoso e a empresa que você está defendendo. Então, esse foi o grande início ali de uma divisão que existia quando a gente falava de segurança, tá? Quando a gente começou a falar de segurança, foi um grande boom, assim. E aí, pessoal, se vocês quiserem me interromper, vocês falem, por favor, senão eu vou acabar falando aqui o tempo todo, tá? Tranquilo. Não, mas eu acho bom você contextualizar, depois a gente entra. Tá. E aí, com o tempo, houve desenvolvimento. Quando eu tinha esses dois times, eu até vi que estava começando e eu vi um início de uma proposição de um time que seria um time que faria o merge entre os dois. Eu até acabei palestrando uns 8 anos atrás, eu não lembro agora qual foi o evento, né? Foi até do nosso grande amigo Anderson Ramos. E eu trouxe essa história do Blue Team Red Team, mostrei esse tipo de ataque e defesa, inclusive físico, não somente digital, né? Ou seja, só cyber. E eu tinha comentado sobre um time roxo, exatamente isso, né? Que seria o Purple Team, que seria a galera que faz a intermediação ali entre o time vermelho e o time azul, né? O seu Blue e o Red Team, para fazer a intermediação, falar assim, o que a gente tem de vulnerabilidade e o que a gente tem de proteção a ser realizado. Porque vai ser o cara que vai entender um pouco de risco de negócio, tá? Então é a galera que vai ouvir ali e entender, olha, nós temos um risco aqui, que temos duas vulnerabilidades, vou dar um exemplo aqui, né? A e a B. A está no sistema A e a B está no sistema B, né? Para facilitar a falar. Só que o sistema A ele é muito importante para a empresa, que ele é o carro-chefe dessa empresa. E o B é um sistema que, enfim, né? Sei lá, um sistema que não tem nem importância. É um sistema de controle de livros da biblioteca, se é que existe ainda, né? daquela instituição. Isso aí, Então é Elson. óbvio. Boa noite, galera. Cheguei agora e já cheguei com o pé na porta, mas tudo bem. Pô, boa noite, cara. Boa noite. Não, é só porque é o seguinte, né? Só para dar uma ideia aí do Purple Team. Porque é o seguinte, você tem o Red Team, que é a força oponente, e o Blue Team, que é a força defensora, né? Aquela que você defende. E o Purple Team ele seria mais ou menos uma equipe de arbitragem, né? O que ela intermedia, né? Ou seja, foram as técnicas usadas pelo time vermelho e como é que o time azul reagiu e como é que a gente pode remediar isso daí. Tratando nesse universo de cores aí dos frameworks de segurança da informação. É só uma outra explicação diferente, só isso. É que eu cheguei agora, eu tinha que aparecer, né? Senão depois me desculpa matando. Legal. Mas a ideia é bem essa. E eu comecei a propor ali não existia nem framework nem nada, né? Comecei a propor algumas ideias, assim, por exemplo, que a inteligência tivesse dentro desse Purple Team. Então, até porque a inteligência ali para trabalhar junto com a busca de informações, ajudar na atuação do Red ali, de certa forma, né? Apoiar o Blue, como vai ser a atuação do Blue. E depois de um tempo surgiu um framework mais completo, tá? Que tratava-se de outras grandes cores ali, né? Se vocês olharem, eu não vou mostrar aqui, mas eu vou colocar depois. Vocês olham, a gente vai ter o time amarelo, vai ter o time verde, né? Vai ter um time branco. Cada um tem uma função. Então, ali ao redor, né, fazendo composição esses 3 times que eu já comentei, teria o time amarelo, que é a galera de desenvolvimento. Não está dentro do time de segurança, mas é um time amarelo são um time que são todos os desenvolvedores que fazem parte desse grande ciclo, desse grande framework de segurança na empresa, tá? Nós vamos ter o time verde, que é a galera de AppSec, efetivamente, tá? Que vai tratar do DevSecOps, vai tratar de outras grandes coisas ali e apoiar, inclusive, o time de desenvolvedores a fazer de forma melhor, e eles têm as suas integrações em si. E nós temos o sexto time, que é o time laranja, que seria a galera mais de awareness, que seria um facilitador dessa comunicação entre os outros times, e inclusive os times de desenvolvimento, para facilitar essa troca de informações e fazer campanhas de educação. Vou falar, e no centro ali seria um time de governança, que seria o time branco, tá? Então esse time branco ele apoiaria para trazer o que é parte de governança da segurança, compliance. E aí tem algumas novas proposições que eu até coloco nesse artigo, né? A primeira grande proposição é de um time que meio que ficou esquecido nisso tudo, que seria o time preto, né? Aliás, desculpa, não seria a proposição foi o time preto, mas seria o time de InfraSec. Ele nasceu, né, trazendo uma galera ali de infra que talvez tenha ficado um pouco
posso até dizer, tipo, meio que escanteada, né, ainda na empresa, que não teria participado de uma grande revolução, não só da parte de segurança e nem outras coisas, mas seria a galera de IT Infra que não teria. Então, ele vem com esse conceito de infrasec, que é o quê? É trazer ali o time de infraestrutura, mas com conceito de seguranças, tipo security by default. Então, você tem um time que ele cria tudo já com segurança by default. E nesse framework eu fiz a proposição de uma melhoria, trazendo esse time com a cor preta, e aí tem tudo uma explicação que todo esse framework ele é baseado na junção de duas cores, né? Por exemplo, o vermelho com o azul é o roxo, o amarelo o amarelo com verde, laranja, enfim, faz essas junções. Eu não sou muito bom de cor, tá? Eu sou daltônico, então fica difícil, mas pelo menos eu leio isso aí. E seria a junção de todas as cores, seria o preto. Aí o pessoal fala, mas é o branco, né? O branco seria se for iluminação, né? Se for tinta mesmo, é o time preto. Então a ideia foi exatamente essa, que a junção de todas as cores ele se tornaria o time preto. Por quê? Porque ele vai estar englobando todos os outros times, né? Ele não fica nem no centro e nem faz parte dessa bola, desse framework. Ele ficaria realmente por fora, englobando tudo, porque ele tem que entender que é uma infraestrutura que ele vai dar uma infra e questão de IT para toda a empresa e principalmente dentro de IT. Então esse artigo fala muito disso, né? Quem quiser dar uma fala assim, mas não é o único framework que existe, né? Cada empresa meio que adapta ao seu. Então você tem times ali, tem empresas que utilizam somente 3 times, que é um time de governança, que apoia ali todo, que é um time talvez um blue team, que é um time de defesa de aplicação e um time de defesa de infraestrutura, e que também não está incorreto. Porque ele vai ser aplicado para necessidade, não é isso? É porque, às vezes, Alcion, a galera monta o time de segurança pelas funções que vai ser exercida na empresa. Entendeu? Então, o cara não olha para o framework esse de cores, mas, por exemplo, assim, ele monta em cima das funções. Então, aquela vai exercer GRC, ele joga no White Team, né, que é o de governança, segurança da informação. E normalmente o cara quer fazer um time de incident handle, né, de SecOps, que o pessoal mascara como SecOps. Aí o cara busca profissionais de blue team, né, que é o cara, e de red team o cara mistura ali. E aí ele tem mais ou menos misturado. Ele não segue o framework, mas ele segue as funções da segurança da informação. Deixa eu colocar uma pergunta aqui. Acho que a explicação foi excelente. Assim, acho que deu para ter uma ideia. Quem tinha alguma dúvida ainda sobre a questão dos times e cores e ação de cada time foi interessante. Só que eu fico pensando aqui, na verdade, duas questões. Primeira, empresas grandes têm condição de ter alguns ou vários times ou divisão de vários times diferentes nessa questão. E empresas médias, né, ou pequenas, né? Como é que eles vão resolver essa questão? Terceiriza tudo, né? Ou seja, ou tem alguns... Se eu pudesse simplificar isso em 2 times diferentes, ou 3 times no máximo, né? O que vocês acham? O que seriam, né, Não, Gilberto, é por isso que eu chamei aí o Sion ali, é justamente por causa disso, porque a galera aí organiza pelas funções de segurança da informação. Ou o cara terceiriza o serviço, né? Hoje em dia tem aparecido muita empresa de SOC no mercado, entendeu? E aí o cara contrata esse SOC e ele tem ali, na realidade, o que seria, mal comparando, né, o N1 de segurança da informação, né, o serviço dele ali no dia a dia, mas teria o SOC ali para responder e entrar no incident handle, tá? Scan de vulnerabilidade, monitoramento, todas as funções de segurança o cara terceiriza para um SOC, que as empresas estão crescendo aí, mas ele tem ali o que seria entre aspas, né, um N1 de segurança da informação, uma equipe pequena que presta ali o first response, né, que eles chamam ali, o pessoal de primeiro atendimento ali. Eu acho que seria uma questão de organizacional. A gente poderia estar falando, por exemplo, de ter várias equipes e de ter um membro que atue em mais de uma equipe. A gente pode até falar naquela questão da metodologia ágil, que é o modelo Spotify, a questão dos squads, das tribos, das guildas, enfim, que você pode organizar que o mesmo membro, ele até perpasse várias equipes. Eu acho que o que não pode faltar é a organização das ações. O que eu quero dizer? Pode ter 2 pessoas na empresa, uma só, e ela vai ser um faz-tudo? Até pode, não é o que a gente deseja, não é o recomendável, mas a gente sabe que startups, por exemplo, nascem com esse cenário.
né? E até aquela alavanca, até que ela faça a curva do J, que tudo isso, ela vai ter que viver dessa forma. Então, acho que o que tem que se definir, mesmo com poucas pessoas ou quase nenhuma equipe, ainda que o cara vista a camisa do arco-íris, é que o plano de resposta a incidentes, o plano de mitigação de risco, tudo isso, assim, tudo esteja bem definido para na hora que, por exemplo, o plano de resposta a incidentes é um documento, assim, que às vezes quando a gente analisa de algumas empresas, você fica até surpreso, porque de resposta a incidente não tem nada. Assim, se aconteceu, assim, alguma coisa, vai ficar... Sabe aquele desenho do pica-pau, que o cara fica correndo para um lado, para o outro, e não sai do lugar? Vai ser mais ou menos isso. Então, o plano de resposta a incidente, por exemplo, aconteceu um incidente, seja ele qual for, um incidente de segurança, qual a resposta? O Gilberto sabe, vai ter que ter uma equipe de forense, ou vai ter que ter alguém com forense para coletar prova, vai ter que ter outra equipe que vai ver a vulnerabilidade, corrigir a vulnerabilidade para você parar com vazamento, por exemplo. E vai ter a equipe que vai ser o contra-ataque. Né? No mínimo isso. Né? Você tem que identificar, você tem que selecionar, você tem que priorizar, depois Exatamente. tem que delegar para quem vai resolver, coletar evidências, depois recuperar o sistema ou vulnerabilidade que você falou, né, de consertar a vulnerabilidade e levantar o sistema. Então, realmente tem uma situação bem extensa. São várias ações, exatamente, são várias ações. Pode ser uma pessoa só? De novo, não é o recomendável, não é o melhor cenário, mas eu não posso me dar o luxo de ter duas ou mais. Vai ter que ter uma documentação robusta, e isso não importa quantas pessoas, tendo uma, se quiser fazer bem feito, faz. Então vai ter que ter uma documentação robusta para na hora que acontecer alguma coisa, os fluxos eles sejam seguidos e a coisa receba atuação. Até porque agora com a NPD tem prazo para um monte de coisa, para notificar titular, para notificar a NPD. Então, assim, não dá para perder o timing das coisas. Né? Agora, eu tenho poucas pessoas, quero ter um time amarelo, um time verde, um time vermelho e um time azul. Você pode trabalhar dentro, você pode criar essas equipes e ainda compartilhar pessoas segundo o modelo do Spotify, que é criando, né, os squads, os esquadrões, as tribos e as guildas. E aí, obviamente, lembrando que o modelo Spotify ainda fala que os esquadrões eles podem ter a metodologia interna própria, trabalhar com Kanban, o outro trabalha com Scrum, enfim, pode ser de várias formas. Acho que hoje não tem muito, não falaria essa desculpa, mas não tem muito esse argumento para não se fazer uma segurança mais elaborada, ainda que não tão robusta, mas mais elaborada. Eu queria colocar aqui acho que a pergunta do Sodré foi bem pertinente, né? Dependendo do tamanho da empresa, realmente é complicado, né? Assim, não desmerecendo a padaria da esquina, né? Mas, enfim, a gente sempre dá esse exemplo, né? Você chega na padaria na esquina, você tem ali uma rede, né? Tem 2, 3 computadores, o cara que controla a entrega, enfim, né? Quando ela é um pouco maior. Mas você tem que realmente pensar no tamanho da sua empresa. E vamos falar um pouco de startup, né? Vamos falar de empresas que têm tecnologia SaaS ali, que estão nascendo no mercado, tem 10, 12 pessoas na empresa trabalhando. E como é que você vai tratar isso aí? Essa hora você tem que fazer um peso, né? O que eu preciso nesse momento? É crescer como empresa ou pensar em proteção? Então, geralmente, o CEO, ou seja, os founders ali, vão sempre pensar como é que eu vou fazer? Cara, investimento 100% em desenvolvedor, tem que trazer meu produto para alavancar ele, sabe? Eu tenho que ter uma alavanca nele, eu tenho que começar a entregar, eu tenho que começar a trazer valor para o meu produto. Infelizmente, o valor nesse momento, para a gente que é de segurança, isso dói um pouco, mas não é trazer segurança. Tá? É trazer o quê? Entrega, features novas, né? Coisas novas que melhorem, que sejam diferenciais de mercado. Esse é o ponto principal. Só que tem um momento que ela começa a crescer. O que é feito geralmente? Né? É óbvio que tem ali desenvolvedores, geralmente você tem um SRE, pelo menos é um cara ali que vai ser um engineer para sustentar tudo na cloud, ou às vezes nem tem também. Mas essas pessoas elas vão tratar, o ideal é que elas tratem tudo aquilo com segurança, eles não vão implementar os melhores controles, mas eles não vão deixar um bucket aberto, né? Eles não vão implementar um search na página sem um filtro de SQL, né? Um filtro de strings ali para evitar um SQL injection. Então você busca pelo menos que essa empresa tenha uma cultura ali de segurança, já nasce com uma cultura inicial de segurança, mas trazendo com o conhecimento que aquele desenvolvedor tem, tá? Com aquele conhecimento que o engenheiro tem.
e tentando trazer. E com o tempo você vai trazendo, você vai fazer uma contratação de um. Porque até falar de um CyberSOC, né, de um SOC, enfim, o nome que queiram dar, é complicado. Porque você também, se você não tem dinheiro para fazer a contratação da equipe, muito menos um CyberSOC, que custa uma grana por mês. E como a gente falou, o foco é crescer. Se ele contratar um engenheiro de segurança, ele poderia contratar efetivamente também mais um desenvolvedor. Então tá ali. Mas o ideal é você buscar isso. Então, aos poucos, as empresas elas vão se moldando quando crescem. Isso eu vejo, tá, em startups. Quando elas começam a crescer e se tornar cada vez mais robustas, elas têm iniciativas de segurança ali dentro, né? Uma pessoa, duas, três no máximo, ou pessoas que são ali. Então, o que você pode fazer? Digamos que a sua empresa chegou naquele nível, né? Isso tudo eu cheguei só para falar assim, ela chegou naquele nível que tem pelo menos uma pessoa de segurança. É que essa pessoa de segurança que atue nas defesas e proteções, elas busquem aquela história do security champions, né? São pessoas que têm dentro de cada outras squads que não tem nada a ver com security, pessoas que entendam de segurança e meio que tentem fazer a educação com os outros, com os amigos, com os pares, né? Com os desenvolvedores. Vamos trazer mais segurança. Quando você faz um pair program em desenvolvimento, fala assim, poxa, vamos olhar mais a questão de security aqui dentro do seu código para que eu traga mais segurança para você, melhor isso aqui. Então, tem algumas iniciativas que dá para você trazer também para que não nasça no meio de um caos, né? Um queijo suíço, cheio de buraco e vulnerabilidade. Isso aí vocês estão com razão. Startups aí, o time de segurança é enxuto. Mas aí a gente trabalha, assim como o Alcion falou dos Security Champions, hoje em dia, aí eu vou puxar o Martinelli para a conversa, também está se criando aí os Privacy Champions também, que é um cara que é o ponto focal, que o cara de segurança vai ali e fala, bicho, eu preciso da tua ajuda, você como PM, normalmente é o PM, é o Product Manager, né? Você chega ali e entra em contato com o cara. Mas hoje em dia as startups, o time de segurança é enxuto. E foi o que nós estamos conversando aí. Startup normalmente vive ciclos de expansão, de financiamento. Você contrata, aposta suas fichas em dev no negócio, mas você também faz a contratação de terceirização, né? Do serviço de SOC e de privacy. Normalmente o pessoal faz isso daí. Mas essa questão ela está evoluindo tanto, Lamelas, que hoje a gente já fala, já tem até um artigo interessante aqui da Flexa Cloud, que é até uma empresa aqui do Espírito Santo, que fala de inteligência de ameaças. Assim, nós aqui que passamos pela área militar também, ainda que no serviço militar obrigatório, a gente tem aquela questão da inteligência e contra-inteligência militar. E aí a coisa está tomando um patamar de inteligência, né, de ameaças. Ou seja, trabalhar com planejamento, trabalhar com toda aquela... Por que eu estou falando isso? Existem medidas simples, medidas que não são tão elaboradas, que fazem parte daquela questão da segurança, né, por desenho, por padrão, que quando uma startup ela vai jogar isso, né, no seu roadmap, ela já pode incluir isso lá para poder minimizar. Dá um exemplo simples. Eu utilizo meu aplicativo via protocolo HTTP ou HTTPS. Cara, se você já pensar em HTTPS, você já está se livrando de muito problema que você pode ter com a aplicação futuramente, que vai demandar de uma melhoria, talvez que naquele momento você não alcance. E assim, se for possível, né, que se prorrogue um pouco mais o break-even da startup para você contratar alguém de security, faça isso. Porque não, assim, mas o ataque é o tempo todo. Pode colocar em risco a empresa. Pode colocar em risco a empresa e não tem break-even depois. Se tiver alguma... Inclusive é o seguinte, que tem acontecido aí, gente, é o seguinte, você junta a área de inteligência, Threat Intel, entendeu? Com a área de segurança do business, que é o BSI, né? Business Security. Aí você faz um time único de Threat Intel, que é o cara observa não só ataques cibernéticos, mas também fraudes. Você começa a estudar fraude. Então, atua em conjunto, segurança e negócio. Boa, bem colocado. E isso traz um assunto que deixa muito... envolve uma coisa que eu deixei quicando lá atrás, mas acabou que ninguém puxou e a galera não perguntou, mas eu quero trazer à tona. A grande diferença em Red Team e Pentest. A galera confunde muito, né? Porque muita gente, quando vai começar a construir um time, né, um Red Team, o pessoal fala, não, vamos contratar Pentester aqui. E não é bem isso, tá?
Primeiro, né, Pentest é uma das funções do Red Team, tá? É uma das coisas que eles fazem. Mas o Red Team ele tem como principal função o TTP, né, técnicas, táticas e procedimentos. Então ele pega o que efetivamente grupos de hackers, enfim, né, grandes grupos que a gente já viu atuando, que utilizam essas TTPs, essas táticas, técnicas e procedimentos, e emulam dentro da empresa. Então lá, o cara vai, sei lá, primeiro disparar um phishing para tentar pegar ali algumas pessoas que vão clicar naquele link, e aquele link ele vai pegar aquelas pessoas e vai filtrar e tentar buscar uma entrada por meio de um desktop ali, né, do notebook do colaborador. Depois que ele conseguiu entrar, ele consegue explorar a vulnerabilidade e consegue acessar, por exemplo, uma cloud, ou simplesmente consegue acessar um sistema ali, ou consegue roubar credenciais que estão naquele desktop, e por aí vai. Diferente de um pentest. O pentest ele tem um monte de diferenças, né? Principalmente para começar a metodologia, que a gente já conhece aí, né? O Lamelo já trabalhou muito com isso, até ministrou alguns cursos, né? Até um dos nossos focos é realmente essa parte de ethical hacking, pentest. Qual que é o grande foco do pentest? Preciso fazer um teste nessa aplicação, então eu vou usar a metodologia, né? Que é o reconhecimento, a análise, exploração, né? Faça um pós-exploitation ali e depois entrega um relatório. Né, falando de um pentest, né? O hacker, na verdade, no último passo, ele vai lá e vai invadir aquele sistema lá e vai fazer o que ele quer, roubar os dados, tá? Então, ele tem uma metodologia, tem um início, meio e fim também. É diferente do Red Team, que ele é contínuo, ele vai testar toda a organização, engenharia social, pessoas, né, no caso aí, vai testar sistemas em geral, vai testar um novo controle de segurança que foi implementado, ele está mais por dentro de tudo que acontece, então é um trabalho meio que contínuo. O pentest não, você tem um escopo ali reduzido, testa para mim, sei lá, né, o site do Security Cache, testa para mim aqui o site do YouTube, então é focado naquilo, é bem diferente, então eu queria deixar bem claro essa grande diferença, porque muita gente, não, eu quero ser pentester, aí quando ele vai para a empresa, falou, achei que na minha vida aqui ia ficar testando o site da empresa, depois a aplicação, depois um sistema aqui do financeiro, não é bem assim que funciona, você tem um negócio muito maior que é fazer o TTP. Eu achei que ia fazer recon, né? Eu achei que ia fazer footstep, aí, porra, aí o cara, mas eu tenho que fazer tudo isso, tem. Exatamente. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Na verdade, colocar um tema aqui para a gente conversar um pouco sobre isso também, que é montando as equipes, não? O que vocês acham da questão de rodízio de profissionais entre as equipes? Ou seja, são profissionais que ficam sempre fixos nas equipes ou é interessante que tenha um rodízio para que eles conheçam o outro lado da questão também? O que vocês acham dessa questão? Eu vou te falar. Uma coisa que facilita muito, inclusive, para o engajamento da tua equipe é isso. Tá? Eu vou partir aqui porque nos últimos anos eu tenho sofrido bastante com isso e é uma coisa que tem sido um case de sucesso. Né? Inclusive agora, né, agregando ali um Black Team, ali, né, que seria um InfraSec, você consegue esse conceito legal, saca? São de pessoas que entram ali com conhecimento em infra ou pessoas de desenvolvimento, tá? Que vêm para a sua equipe. Você fala, imagina só, né? Imagina a tua empresa. Você tem uma vaga de AppSec aberta. E aí você tem um desenvolvedor daquele AppSec daquele app da sua empresa. E você tem uma vaga, uma oportunidade de um cara que quer ali iniciar e tem um conhecimento básico de security. E você quer trazer ele para cá. Você consegue rampear um cara desse, melhorar uma pessoa tecnicamente dentro da sua empresa muito rapidamente, porque ele já tem um conhecimento da aplicação da sua empresa. Então ele vem para trabalhar na equipe de AppSec e vai saber de diversos problemas que ocorrem. Até porque, né, a gente até brinca, mas desenvolvedores às vezes deixam coisas para lá porque eles querem entregar features, né? Ou deixam porque realmente querem, agora eu vou apanhar, né? Ou simplesmente porque não tem tempo, porque vem aquela avalanche de demandas, né? E fala assim, ô Leônidas, você tem que parar de arrumar essas confusão aí, Leônidas. Somos 300. São 300 contra... mais brincadeiras à parte é isso. Então, e você tem pessoas também de infra que podem rampear para essa área. E falando agora dentro do ciclo ali, é legal e pode acontecer, né? Às vezes você pega uma pessoa que era de AppSec e traz para o seu time de Red Team, sabe? E, lógico, todas as pessoas têm que se desenvolver. Como eu falei no início,
existem ali diversas funções diferentes e cada hora cada um está se especializando mais. E o que acontece nesse momento que elas estão se especializando cada vez mais? Você tem especialização. Então, por exemplo, é a mesma coisa se a gente fizer um comparativo de pegar um ortopedista e falar que ele vai ter que se tornar um cirurgião a partir de agora. Ele tem um conhecimento médico, entende muita coisa, só que é diferente de saber quais são as técnicas para você fazer o corte, e aí que me desculpem os médicos, né, fazer a costura, enfim, o que for o nome, né, as suturas e etc. Então, é bem que fazer esse paralelo, mas dá para você aproveitar. E aí você consegue fazer o engajamento do seu time e você diminui até o turnover da sua empresa, né, e evitando que você tenha que ficar buscando headcount toda hora e atrás, você consegue agregar e você consegue criar esses tours ali dentro da empresa. Ó, qual que é o seu tour? É sair de um blue team para ir para um red team? Vamos tratar aqui, ó, você tem um ano para você melhorar nessas skills aqui. Você melhorando nessas skills, a gente consegue fazer a passagem, né? Ou seja, consegue fazer o seu rotation dentro da empresa para que você assuma essa nova vaga ali. Então, realmente tem como fazer e ajuda bastante, inclusive, a manter talentos dentro do seu time. E além de tudo, você gera comandamento, né? Você gera que o cara vai ficar sabendo, assim, passando por diversas posições, ele vai ficar ganhando um conhecimento muito valioso para a própria empresa. Já vai ter noção do que impacta onde. Ó, não, eu trabalhei ali, eu sei que isso pode impactar dessa forma. Então, acho interessante a colocação do Gilberto, né? O cara, assim, a mulher ou o cara alternarem entre blue, red, enfim, white, a cor que quiser, para você ganhar conhecimento e até decidir. Às vezes você ama o blue, né? Vai pro red e fala, não, cara, é isso aqui que eu quero, entendeu? Então, é legal isso daí. E você conhecer as dores do outro lado sempre é bom, né? Que você Sempre é bom. exatamente o que está fazendo, né? Aonde o sapato aperta do outro lado, né? Então, acho que é uma questão interessante também de fazer um rodízio sobre isso. Lá. Colocar mais um tema polêmico. Não sei se quem quer comentar mais alguma coisa, então eu queria colocar mais um tema aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Talvez seja um tema meio polêmico por enquanto, né? Que é o uso de inteligência artificial para threat intelligence, para análise de vulnerabilidades ou de ataques. O que vocês... Para ajudar, né? Os times, na verdade. Depende. Qual inteligência? Essas que o mercado tem ou aquela do Google que se tornou consciente? Pô, eu ia falar isso, Martinelli. Pô, a Skynet, malandro. Se for a Skynet, sai fora. Lascou. Lascou, pô. Fala abaixo que no YouTube vão derrubar a gente. Vão derrubar a gente. É verdade, né? Verdade. Pô, desculpa. Puxa a tomada. Não, é só para lembrar todo mundo aqui que tem mais evidências matemáticas que nós vivemos numa simulação do que não, tá? Vamos lá, boa semana. Vamos lá. Tem um exemplo malandro, ali atrás. O cara tá Dave, na Matrix. O Dave ali, ó. Olha o Dave ali atrás, ó. Exatamente. O cara tá na Matrix. Olha só, não é possível. Inclusive, a Matrix lançou o Matrix 4 para queimar a Matrix, né? Então. Pô, agora vai ter o Gatrix, né? O Gatrix, aquele lá dos gatinhos, Catrix. Vamos lá. Mas que vocês... Essa pergunta é legal. Assim, eu trabalhei um tempo, né, com a parte de cyber intelligence e eu acho que esse é um grande passo, saca? É um grande passo quando você consegue tratar com inteligência. Virou uma buzzword um tempo atrás, de 2 anos atrás para cá, porque todo mundo falou, né, que tem mais tempo, né? Eu falei 2 anos, não é porque os 2 anos da pandemia não existiram, né? A gente ficou nesse vácuo aí temporal na cabeça, mas de um tempo atrás para cá, todo mundo começou a vender essa ideia, né? Ah, não, nossa ferramenta tem inteligência, né? Nosso antivírus é inteligente, tem o Next Generation antivírus, Next Generation Fire, Next Generation AF, e por aí vai. E aí falando, nós temos inteligência na nossa ferramenta, né? E tem inteligência, etc. Então, assim, eu acho que sim, a utilização da inteligência artificial é legal. Você pode colocar, né? Uma das ferramentas que eu acho que mais se destacou nisso aí, tá? Depois a galera pode até retrucar e vai ser legal falar sobre isso na parte de CIEM. CIEM era uma coisa que estava meio esquecida um tempo atrás, e aí do nada ele ressurgiu com essa grande força falando dessa parte de inteligência ali, né? Porque ele começou a fazer correlacionamentos melhores e tal. Mas são engines que a gente não conhece muito porque vem de fabricantes fechados. Não, é porque o CIEM voltou aí por causa da onda do observability, não é isso? Que aí o cara, entrou nessa daí, aí você tem ferramentas famosas e tem lá a pilha LK, né? Elastic, Logstash e Kibana. Uma que é essa pilha LK.
Mas, assim, a inteligência artificial, né, que a galera coloca, ela é muito boa em uso em operações repetitivas. Ela é muito mais eficaz do que a gente. Sim. Entendeu? Agora, e é bom por causa disso, porque você tem lá uma coleta de log, seja lá qual for a ferramenta que você tem lá de CIEM, entendeu? E ela fica ali, ela começa a classificar esses comportamentos repetitivos, entendeu? Fica mais fácil de selecionar. E eu acho que é por isso que a galera vende aí a machine learning, né, da inteligência artificial. Porque tem uma diferença, né, entre machine learning, que é o aprendizado de máquina, e a inteligência artificial, né? Pessoal, só pegando aqui um gancho da Flávia Domingues, ela fez uma pergunta que eu acho que encaixa aqui agora, que ela fala: o que vocês recomendam para o segmento de indústria, que o core do negócio não é a tecnologia? Onde, né, hoje, onde trabalho, a segurança está dentro da infraestrutura. É bom lembrar, de repente até o Gilberto também pode complementar, que nós falamos que segurança da informação não é só segurança lógica, é segurança física também. Então, mesmo que esteja, de repente, numa parte estrutural, num galpão, alguma coisa, isso pode haver uma invasão física e também vir a acessar os dados dessa indústria. Por quê? Por vários motivos. Pelo que já foi falado, da chantagem no vazamento de dados, ou até para roubar segredo industrial. Né? Algum projeto, algum desenvolvimento está acontecendo dentro da empresa. No caso de indústria, me preocupa bastante, eu já tenho feito algumas análises em algumas redes, é que, se a gente olhar historicamente como é que a parte de automação industrial aconteceu, né, ela começou com redes completamente segregadas, a automação industrial e a automação corporativa, vamos chamar assim, né? Só que com a necessidade, então, ou seja, a automação industrial, ela se sentia protegida, né, de não ter contato com o mundo externo, ter um contato mínimo com o mundo externo, né? Inclusive, então, ela não tinha muitas preocupações sobre invasões, ataques, né, ou ameaças externas. Com a evolução dos sistemas, houve uma exigência de integração dessas duas redes, né? Colocou-se equipamentos no meio para poder fazer a parte de filtragem, mas a coisa não é bem assim, né? Ou seja, a gente sabe que com a integração acabou você expondo, né, tendo uma superfície de ataque maior, né? Ou seja, não tinha nenhuma praticamente, e agora tem uma superfície de ataque bastante razoável. E a gente tem problemas, tem acompanhado uma série de divulgações aí de vulnerabilidades, sistemas de escada, sistemas de automação industrial, que são gravíssimos, gravíssimos. E assim, inclusive saiu uma hoje muito boa, Critical do Splunk, que é um CIEM. Então, o problema é que, muitas vezes, esses sistemas, inclusive, não podem ser atualizados, o que é mais grave ainda. Ou seja, o sistema, muitas vezes, muitos sistemas rodam ainda em um Windows 2000, né, sem patch algum. Né? E se você aplicar o patch no sistema, para o sistema de funcionar, porque ele usava algumas funcionalidades que tinha. Então, nesse caso de automação industrial, né, o ambiente industrial, é uma situação extremamente sensível, delicada, e pode causar danos físicos grandes, né, nesse caso, e tem que ser tratado com muito cuidado nesse caso, porque realmente é uma situação bastante crítica, né, nesse ambiente. Posso, André, como uma certa até, sei lá, dica, né, enfim, que eu utilizei aí, eu trabalhei numa instituição, né, por motivos de segurança, não preciso falar, mas que utilizavam sistemas também que rodavam em bases antigas e não podia se mexer porque a pessoa que desenvolveu nem estava mais lá e rodava e assim continuava, né? Mas enfim, coisas que só aconteceram nessa empresa que eu trabalhei, né? 99% das empresas no Brasil não tem esse problema. Mas brincadeira à parte, é isso que acontecia. E eu usei um sistema, nesse caso aí, apliquei, chamado Virtual Patching, tá? Então, ele precisava ficar para a web, isso era um problema gigantesco. A gente tem o ARF ali para ajudar, lógico que tem, mas como ele ficava para fora, você tem algumas coisas. O que o Virtual Patching faz? Por exemplo, ele vê os patches de correção para as vulnerabilidades que toda aquela aplicação e sistema, né, e o sistema operacional tem, e faz uma camada na frente, como se aquele servidor tivesse o patch aplicado. Tá? Então, se a pessoa tentasse de alguma forma explorar aquele patch, era bloqueado. Tá? Então, a pessoa não consegue fazer exploração. Tá? Eu não lembro qual que é o sistema efetivamente ali de quem que é o fornecedor, mas existem vários. Eu acho que já tem vários hoje lá. Na época só tinha um. E a gente usou isso com sucesso. Agora, voltando um pouquinho até na pergunta, né, que foi da Flávia, não é isso?
Isso. a Flávia trouxe. Então, esse é um problema grave. Infelizmente, né, indústria, ela é sempre um pouco diferente de size. E talvez, o modelo onde a segurança, é por isso que eu falo bem talvez, o modelo onde a segurança fique dentro ou abaixo de infraestrutura, seja o melhor modelo e o modelo que tem um risco aceitável para aquela empresa, tá? Então, assim, talvez ao olhar de um diretor ali, enfim, né, diretor de TI, eu não sei qual que é a função efetiva, ou até um diretor administrativo, que tem empresas que têm realmente um cerne tão, digamos assim, antigo, onde a IT e infra fique embaixo do diretor administrativo, talvez aquela visão seja que realmente, né, aquela área supre a necessidade e o que tem de risco efetivo é aceito pelo diretor. Eu aceito passar esse risco porque, enfim, a gente não pode fazer esse investimento que a gente tem que fazer investimento em outras áreas. Mas passando um pouquinho por isso aí, até que eu falei um pouco de infra e etc., é legal a gente entender, né? Que antigamente, realmente, a segurança ficava abaixo de um time de infraestrutura, que antigamente ficava abaixo de uma diretoria administrativa. Depois de um tempo, essa segurança ela meio que desmembrou e ficou meio que igual, né? Infraestrutura e segurança, às vezes abaixo da diretoria administrativa ou já avançando um pouquinho mais, abaixo de uma diretoria de tecnologia, onde você tinha já a segurança desmembrada ali de infraestrutura. E o negócio cresceu onde você tem ali realmente um CTO, né? E você tem um CISO, onde você tem um diretor de segurança e um diretor de tecnologia, que eles sentam ali na mesma mesa, eles discutem de igual para igual com o diretor administrativo, discutem de igual para igual com o diretor de produto e fica nesse board aí, no C-level, junto com todo mundo discutindo. Pode ser também que falte um pouco também, talvez, de engajamento do time de infraestrutura ali ou de segurança, para mostrar a importância que tem para realmente ter mais poder, né, de trazer ali algumas iniciativas e ações que sejam abordadas pela galera, mas você pode mostrar de algumas outras formas para tentar, de certa forma, alavancar a área de segurança, saca? Com essa questão de awareness, que é a educação de todo mundo ali, né, a parte educacional é legal para você trabalhar, porque você consegue esse foco, não, nem que 100% da empresa não aplique naquela campanha de awareness, mas é importante talvez você começar a divulgar que vão ver que segurança ela é fundamental. Ou pode acontecer como aconteceu no mundo inteiro, né? Que apareceu um Snowden da vida e aquele caso ali se tornou prioritário porque viram. Ou às vezes um ataque também faz com que a empresa ela comece a alavancar. Ó, sofremos um ataque, tivemos um problema, um ataque de ransomware, a partir de agora isso se torna importante, né? Infelizmente tem pessoas que só aprendem na dor, não tem jeito, né? Tem empresas que são E assim também. vale lembrar, o senhor, que no caso do Snowden, todo mundo lembra da questão da privacidade, cidadão, mas as empresas da Europa, principalmente da Alemanha, questionaram os Estados Unidos, que falaram, poxa, então você veio me oferecer soluções já sabendo que eu tinha o problema, né? Então, ou seja, eles monitoravam as empresas para saber assim, o que ela precisava para ir lá oferecer serviço. Então, imagina o que não foi isso numa espionagem, numa sabotagem, alguma coisa de um produto ou serviço para um diferencial de mercado. É muito importante manter essa observância, né? Essa questão de que a segurança ela perpassa esse negócio só de dados, só de ou questões que vai além disso e vai para o comercial também, né? Assim, você pode espionar, pode até sabotar uma empresa concorrente por conta da questão da segurança da informação. E por que não lembrar, já que você falou de awareness, quando você tem aquela. Muitas pessoas não vão entender muita piada da referência, mas a questão da comunicação entre a galera da tecnologia e a galera do executivo, né, a diretoria executiva, o administrativo, essa capacitação ela tem que ser feita para todo mundo, pelo menos, falar uma língua parecida, porque você tem aquela piada em que o cara da TI chega e fala: a gente precisa comprar um modem novo. Ah, de quanto? 56.600. Assim, não, muito caro. Né? Aí vai 33.600, não, muito caro. 24.14, 2.400. Ah, não, esse você pode comprar. Aí depois o diretor executivo fala: nossa, mas que internet lenta que a gente tem, né? Então, assim, justamente saber traduzir e saber dizer que aquilo ali não é um custo, é um investimento. Na verdade, é o que a gente fala no mundo corporativo de cost avoidance, ou seja, é um custo evitado. Investir em segurança é um custo evitado. Por quê? Porque você vai ter um prejuízo e vai ter que fazer aquilo de qualquer jeito. Além de depois até ter que responder processo, indenizações, enfim. Então, investimento em segurança hoje é algo que deixou de ser essencial
para virar obrigatório. Pois é, cara, você tocou num ponto interessante aí. Acho que a gente vai mudar um pouco aí a direção da conversa, mas é o seguinte, a galera de TI tem que saber falar o negociês, o business. O problema é que muitas vezes a galera de TI começa a falar em framework, nas nossas sopas de letrinha, e esquece de traduzir isso para o board da empresa. Seja o tamanho que for, entendeu? A gente tem que começar, o cara de TI e o de segurança da informação por indução, né, tem que começar a falar o negociês. Não adianta eu ficar lá nas masmorras ou no calabouço lá escondido, né, que TI normalmente fica escondido, né, e segurança da informação mais ainda. Aí Voltar, o senhor? Beleza. Voltamos acho aí, que, galera. acho que, Voltamos, Foi galera. queda da inteligência artificial do Google. Foi o Google que filmou a gente. Vocês foram Não, provocados. mas foram provocar, tá vendo? Foram falar que a Skynet está viva. Aí, o que eu estou falando é o seguinte: a gente de TI, a gente de segurança da informação, tem que aprender a falar com o nosso board. Entendeu? Sim. E transformar todos aqueles números que a gente vê, ou seja, de scan de vulnerabilidade, de ataque, resultado de pentest, em o seguinte: como é que eu transformo isso em negócio? E aí a gente volta para a base da segurança da informação. A segurança da informação existe para garantir a operação segura do negócio. É isso que eu ia comentar. Na verdade, traduzir em uma situação de que não impacte no negócio, né? Exatamente. Deixa eu comentar assim, Flávia, né, comentou aqui sobre, até você comentou também sobre Virtual Patch, mas assim, minha preocupação, obviamente que os sistemas operacionais tipo Windows é importante, mas a minha preocupação também é no ambiente de automação industrial mesmo, nos PLCs, né, que tem uma série de vulnerabilidades e é complicado você tratar isso, até muitas coisas que não são nem identificadas, porque como era um ambiente separado, não tinha teste, né, para isso, de segurança. Agora que começamos a descobrir que tinha vulnerabilidades nesse negócio. Então, só fazer um contraponto sobre isso aqui. Mas é interessante o tapete mesmo, nesse caso. Não, bem falado, realmente. E, assim, esses ambientes de escada, PLG, o que tiver industrial, realmente eles não têm, né, nenhum tipo de proteção, não tem talvez nem patch para isso, né? E, enfim, o pessoal não se preocupa com isso, não existe nem patch de correção para isso. Então, isso se torna um grande problema, né? Você tem que buscar ali, mitigar ali com outras formas, né? Colocar em um sistema apartado, colocar em locais diferenciados, em redes separadas, né? Enfim, né? Tem que pensar em em que forma que você vai atuar ali para trazer mais proteção, já que o patch não é uma realidade ou é um sistema que não existe, né, correção nem nada disso. Bom, galera, eu sei que o papo tá bom, a galera tá gostando muito, o pessoal tá interagindo bastante com a gente, né? Mas a gente tem que ir partindo para o nosso final. Então a gente tem que ir para o quadro de dicas de hoje, né? Vamos começar pelo Lamelas, que chegou por último e já traz a dica agora aí, ao vivo, no calor do momento, se vira nos 30. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. A dica, né? A dica me arraiou as calças, porque eu não preparei nada, entendeu? Mas é assim, isso ninguém preparou nada aqui. Ninguém Isso. preparou. A dica é sempre no calor do momento. Não, tá bem, tá joia. Tá. Eu vou falar uma dica aí que a galera tá me pedindo, estudar o Cint, né? Usem Linux, pode falar. Usem Linux, né? E Maltego, né? Que tem uma galera me pedindo e o Maltego, aí exatamente. para o Cint, né? Que eu tô devendo para uma galera aí esse manual. Eu não sei onde é que tá, mas eu vou achar. Não, impressionante. Né? Não, mas assim, a dica é o seguinte: se você tiver na função de gerente de segurança ou for assumir a parte de segurança da informação que a gente falou aqui nessas startups, não startups que estão iniciando, o interessante é você olhar para a função da segurança da informação. Então, além de prestar segurança do negócio, gerenciamento de risco,
né? Governança, observability, tá certo? E capacidade de resposta aos incidentes. A dica é geral hoje. Boa, boa. Sodré, contigo aí, sua dica. Minha dica, na verdade, tem a ver com outra notícia da semana também, bastante interessante. Um grupo de pesquisadores demonstrou que é possível rastrear, né, e assim, até identificar e rastrear celulares pelo sinal de Bluetooth ligado. Então, a minha sugestão, a minha dica é desliguem o seu Bluetooth quando ele não for necessário, porque Pô, exatamente, mas isso aí voltou à tona, né? Porque antigamente, quando os celulares, o cara fazia propaganda em shopping center, era comum. Você que Exatamente. recebeu essa mensagem, venha na loja tal, que você vai ganhar. Exatamente. Né? Inclusive, tem uma notícia, na verdade, um pouco mais antiga, acho que umas 2 semanas atrás, né? Falando que os chips... Ele falava, acredito que outros celulares também, mas falava especificamente do chip de Bluetooth da Apple, né? Que ele fica energizado mesmo quando o celular está desligado. E aí ele poderia ser utilizado como um ponto de entrada, de ataque no celular. O artigo falava especificamente do aparelho da Apple, mas eu acredito que todos os outros aparelhos têm essa vulnerabilidade, ou têm alguma coisa parecida com essa vulnerabilidade também. Então, o Bluetooth não é tão inocente assim, né, quanto a gente imagina, né? Só para conectar ali com o meu smartwatch, o meu Earbud, por exemplo, mas é uma superfície de ataque importante hoje para isso. Então, minha dica é essa aí, nesse caso. Aí, Martinelli, passar para você aí sua dica da noite. Aí. Eu não acho que minha dica acho que vale a pena. Na verdade, já falei aqui, eu vou só frisar. Primeiro, é que os links que nós comentamos aqui, a gente vai tentar colocar nos comentários do vídeo, tá? Do YouTube aqui, também no Spotify e nos outros que a gente tem. E aí também falar sobre a questão de olhar um pouco mais esse modelo Spotify, que é um modelo muito interessante para poder implementar quando você tem o compartilhamento de equipes, de mesmo integrante fazer parte de várias frentes dentro da empresa, quando você tem uma empresa enxuta, né, e você não tem naquele momento, devidamente o capital para poder crescer o time, enfim. Seria mais ou menos essa dica aí. Essa questão do Bluetooth, na Apple, por exemplo, vale lembrar que ela tem duas desativações do Bluetooth. Uma é no menu rápido, que só tira por 24 horas, aí volta a ligar automaticamente, e a outra é diretamente lá no ajuste, você tirar o Bluetooth, entendeu? Tirar ele fica desligado permanentemente. Agora, se desligar a bateria, desliga tudo, realmente aí eu não faço a mínima ideia. O artigo falava que você, mesmo desativando, né, completamente, ele ficava com o chip ligado por causa daquela outra funcionalidade da Apple de você localizar celulares sem estar conectado à internet. Ele usa o Bluetooth para poder conectar com aparelhos próximos para fazer o rastreamento. Então, mesmo com o aparelho... aquela rede que deu uma polêmica, né? Exatamente. Que, inclusive, agora a Samsung também tem, né? A mesma coisa. Então, por isso que eu falei, o artigo fala especificamente de aparelhos da Apple, mas eu acredito que essa vulnerabilidade acontece com todos os outros. Não é uma questão, um problema específico da Apple. Acho que todos os outros têm. E a Samsung sempre vindo depois, né? Imitando a Apple. Impressionante. Boa. Bom, pessoal... Deixa de ser preconceituoso, rapaz. Eu não vou comentar, não. Rapaz, vai que é doença, entendeu? É só para mexer. É igual aquela campanha de phishing que você coloca Java é bom? Sim, não. Vai ter clique para os dois lados, não tem jeito. Mesmo sendo Java, vai ter para os dois lados, não entendi. Vai ter para os dois lados. Mas, boa. Minha dica da semana, né, usando até uma piada interna nos grupos de segurança, tipo, eu vou falar e vou desligar o webcam. Hoje é segunda-feira, então troque sua senha, né? Troca sua senha que vai dar tudo certo. Para não deixar erro, né? Troque sua senha, que vai sempre tá ok. Mas bom, galera, vamos então lá para o nosso final realmente, né? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente aí ao vivo no YouTube, que está acompanhando agora no Spotify, em todas as outras plataformas de streaming, que está como módulo de podcast também, então já deve estar pronto amanhã, então vocês estão vendo aí, né? Depois vocês podem procurar em qualquer plataforma SecurityCast, que a gente já deve estar em praticamente 100%. Né, agradecer a todo mundo que participou e mandando os questionamentos, dúvidas, né, perguntas e dicas também no nosso chat, galera toda. Agradecer aos nossos amigos, como sempre, né, Sudré, Lamelas e Martinelli.
né? Obrigado aí por estar com a gente aí sempre, né? Isso é bacana. E agora eu vou abrir espaço aí para vocês falarem também, passar aí para o Sudré. Sudré, por favor, comece aí contigo. Só agradecer a quem está nos assistindo aí, lembrando que esse áudio vai estar disponível nos principais portais aí de podcast, né? Quem quiser assistir, compartilhar, dá o like lá no nosso canal também do YouTube também, para ajudar a gente aí a crescer aí no alcance, né? E agradecer mais uma vez meus amigos aí, o Alcion, Gustavo e Lamelas aí pela companhia nesse webcast aqui. E daqui a 15 dias estamos de volta aí com mais um tema aí de Tecnodicas aí. Obrigado mais uma vez aí para todos aí, né? Falou, galera. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Então, um abraço, boa semana. Tchau, tchau. Beleza. Não percam, então, né, nosso SecurityCast na nossa página principal, securitycast.com.br. No YouTube aqui, como você já conhece, né, youtube.com/securitycast, e o grupo do Telegram, que está nos links aí na nossa descrição. Obrigadão, galera. Por Falou. favor, né, se inscrevam, compartilhem e dêem um joinha no nosso vídeo, tá? Seja porque vocês gostaram ou por piedade, exatamente. Vamos lá. Um abraço. Boa. Abraço, galera. Até mais. Tchau.